Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho da importância terapêutica e da importância da espiritualidade na nossa vida. Bem-vinda, Paty. Acabei de fazer um atendimento terapêutico muito especial. Essa semana eu tenho feito alguns atendimentos populares, sociais, tentando entrar no SUS também, fazendo que a terapia seja democrática, fazendo com que a terapia seja acessível para as pessoas. Eu tô aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, por enquanto, e aqui ainda percebo um começo da priorização das terapias, do começo de uma intenção de praticar, né, esse hábito que é se consultar, de ter aí um espelho levantado para você dentro do set terapêutico. Eu sinto que é o começo de um trabalho, né, tem muita gente boa trabalhando aqui na minha cidade. Oi, Rorô. Então, é sobre isso que eu quero falar, né? Primeira coisa, para você ter um bom processo terapêutico, você precisa se identificar com a abordagem e você precisa se identificar com o terapeuta. Muitas das vezes o santo não bate, né? Você vai fazer uma conexão e essa conexão pode não ser das melhores. Mas existe um terapeuta adequado para você. Eu fiz uma formação em psicologia transpessoal que tinham 40 pessoas na minha sala. Então pensa que você tem 40 terapeutas que você pode se identificar. Cada um de nós vindo de diferentes áreas, né? Hoje a gente tem aí uma democratização também das formações, né, de base. Então você tem hoje terapeutas que têm base em arquitetura, base em jornalismo, base em medicina, base em outras coisas, né? Em outros trabalhos, como primeira formação, e vão se dedicando ao processo terapêutico. Isso não invalida nenhum terapeuta, né? A gente vem de um movimento diferente da psicologia tradicional, que funciona tão bem quanto, né? Eu mesma faço terapia tradicional, eu faço a TCC, a cognitivo-comportamental, e faço a terapia integrativa. Vai muito da sua escolha, do que você pensa e do que você acredita. O importante é confiar no terapeuta, né? Eu, por exemplo, comecei fazendo neurociência física da consciência, porque eu já era atraída pelo Theta Healing, eu já vi o Theta Healing fazer diferença na minha vida. O Theta Healing é uma abordagem que você acessa a frequência Theta, e você vai usando muito da psicologia para fazer essas mudanças de padrão, para fazer mudança de comportamento, para ressignificar trauma, memórias. Oi, Gustavo, quanto tempo? E aí eu percebi no Theta Healing uma força muito grande de abordagem terapêutica. Eu me identifiquei tanto que eu falei, quero trabalhar com isso. Em algum momento eu vou conseguir ajudar as pessoas a se conectarem com essa técnica que nem eu. E aí eu fiz todas as formações de base do Theta Healing, fui me aprofundando, e aí senti uma vontade de fazer física da consciência para embasar cientificamente o Theta Healing, que já é bem destrinchado, já é bem profundo, mas eu quis fazer. Quando eu fiz a física da consciência, eu tive o prazer de ter um professor, o Leonardo, que também é professor na USP, que ele estuda experiências anômalas, ele traz muito essa coisa espiritualista para a clínica. E aí eu me identifiquei muito. Eu falei, gente, aqui tem coisa pra mim, vou me aprofundar. E aí eu conheci a Unipaz e a psicologia transpessoal, que foi onde, assim, me deu todo o berço de clínica, que me deu todo um preparo de laboratório para poder ter mais confiança de atender as pessoas. E hoje, com 8 anos de formação, eu me sinto totalmente apta, totalmente conectada com o meu trabalho. Totalmente a serviço, sabe? Assim, é uma coisa que me preenche muito. Oi, Digão. E me deixa muito confortável nesse trabalho. E aí, abrindo um parênteses, falando sobre transição de carreira, toda transição de carreira, ela é dolorosíssima, porque a gente tá falando de um luto, né? E quando você gosta da sua... Oi, Iron. Bem-vindo. Quando você gosta da sua carreira ainda... que eu amava o jornalismo, eu amava ser editora, eu gostava muito do meu trabalho, isso vai trazer um luto para você, isso é um luto, né? Eu finalizei meus processos com a revista, eu tinha uma revista impressa aqui em Poços de Caldas, eu finalizei esse processo 6 meses antes da pandemia, num processo super intuitivo, de vou fechar minha base, eu tinha uma casa ali no centro, que funcionava como agência e como revista impressa também, fazia muitos eventos e tal, e senti de finalizar esse ciclo. E aí tinha uma coisa que não assentava muito, porque como vocês, eu também achava
que ser jornalista e ser terapeuta era algo muito distinto e muito diferente. E tem essa questão do preconceito. A gente tem uma questão, uma mania de achar que a pessoa que mudou de área é porque ela não deu certo na área dela. Que ela mudou porque ela fracassou na área dela. E hoje a gente já vê que não é assim, né? Por exemplo, o jornalismo que eu conheci lá em 2006 não é o mesmo jornalismo que a gente vê hoje, né? Eu sempre gostei do mercado impresso, sempre gostei de rádio. Eu tive um programa na televisão também. Então, assim, eu tinha uma força jornalística, né, que ela era entregue aos profissionais do jornalismo. A gente tinha isso, assim, essa confiabilidade, ela era muito entregue aos profissionais. A gente aprendeu a entrevistar, a gente aprendeu a ser imparcial na notícia, a gente aprendeu a trazer a notícia, né? E aí hoje a gente vê um movimento que, assim, qualquer um com o celular na mão faz uma entrevista. Na verdade, chama de entrevista o que muitas das vezes nem é. É só alguém batendo papo, perguntando e respondendo. Mas, assim, eu, por exemplo, não me identifico com esse jornalismo que tá aí, né? E quando eu decido fechar o meu negócio, tem muito a ver com isso, né? Com uma vontade de fazer diferente, de seguir outro caminho. Só que essa história de não... eu continuei me identificando com jornalismo, mas em transição de carreira, tinha muito essa coisa de assentar. Então eu falava, eu fui jornalista há 12 anos e tal, até que um dia minha amiga Renata falou, não, você continua sendo jornalista, essa parte não se excluiu, né? Mas ainda tinha algo que pegava, era meio que uma vergonha, alguma coisa do tipo, que fala muito dessa consciência coletiva que acha que você fracassa quando você muda de área. E aí eu fui ter aula com professores maravilhosos. Oi, pessoal da Venturina, Janes, tudo bem? Quando eu fui fazer a psicologia transpessoal, eu conheci 2 professores que são pai e filho, que é o Aurino e o Sidney. São pessoas extremamente humildes, que têm doutorado fora do Brasil e estudam as terapias integrativas de uma maneira maravilhosa. Eles fazem trabalhos em tribos indígenas, em comunidade. Eles... tão bom ver vocês aqui. Eles fazem trabalhos muito humanitários. E eu aprendi muito a ser humana com essas pessoas. Muito, muito. Eu aprendi a ver para além dos traumas, eu aprendi a ver para além da vida, assim, com eles. E esse professor, um dia, dando aula pra gente, ele falou assim, quem são os melhores terapeutas? E uma galera levantando a mão, assim. Quem escuta bem, presença, empatia, o cara que é empático e tal. Ele virou e falou, os melhores terapeutas são os que fazem as melhores perguntas. Isso assentou no meu coração de um jeito, gente. De um jeito que eu realmente falei, cara, eu tô no lugar certo. Porque o que eu mais fiz foi fazer perguntas, aprender a fazer perguntas no jornalismo. E aí isso casou muito bem pra mim. E aí hoje eu tenho essa profissão como uma servidão mesmo, assim. É um trabalho bonito, sabe? É uma honra poder escutar a história de cada um. E nem eu sabia que eu tinha esse dom, assim, sabe? De me colocar de uma maneira... não egóica, de uma maneira a não julgar, escutando a história das pessoas. Isso é gratificante, isso é bonito, a gente vê que somos todos muito parecidos, que só muda o nosso endereço, sabe? Então poder escutar a história das pessoas, poder ajudar, poder fazer intervenção, poder trazer bem-estar, né? Ajudar a pessoa a passar pelo trauma, ajudar a pessoa a ter coerência na vida, a mudar sua rota, tudo isso é muito benéfico, né? E aí eu fiz essa live hoje com a intenção de falar da importância da espiritualidade no set terapêutico, que é uma coisa que eu tô batendo muito em cima. Por quê? Porque a gente não existe sem espiritualidade, a gente é espiritualidade, né? Somos um espírito ocupando esse corpo físico, esse avatarzão aqui, né? Então, entender que a espiritualidade vai estar dentro do set terapêutico, ou que ela é bem-vinda no set terapêutico, ajuda a gente a tirar muito preconceito das coisas. Quando a gente fala de terapia integrativa hoje, as pessoas têm preconceito. É psicólogo? Não, não é psicólogo, é terapeuta. Tem uma diferença, né? E a diferença é a abordagem. É o que você consegue oferecer, né? Por exemplo, quando a gente fala de catarse, a pessoa que eu atendi agora, ela teve uma catarse online. Ela tá expurgando do corpo dela o trauma. Eu consegui ver isso, né? E talvez, numa terapia tradicional, ela ia precisar de 10 sessões para chegar nesse lugar. Às vezes não, mas às vezes sim. Muitas das vezes sim. Né? E numa terapia integrativa, a abordagem ela é um pouco mais direta. Né? Ela é um pouco diferente, porque ela abarca a integridade que o ser é. A gente traz a espiritualidade para o set terapêutico.
E a espiritualidade também faz uma intervenção. Eu não falei nada pra essa moça. Ela chegou com uma questão, a gente trabalhou. No final ela falou, eu vi a minha avó, eu vi fulano e vi cicrano, né? Pessoas que já estão em outros planos. Então, assim, essa conexão ancestral, ela existe. A gente achar que os nossos avós foram para outro plano e que eles não estão intervindo na nossa vida, a gente achar que uma pessoa que a gente ama muito, que já partiu, não acessa a nossa consciência, é algo que é perder tempo não acreditar nisso, né? É porque é uma ajuda muito grande. Às vezes a gente não tem respostas, e esses ancestrais, eles têm respostas. A gente só tá aqui por conta desses ancestrais, que passaram dificuldades, que passaram por muita coisa, e a gente hoje consegue ter uma vida um pouco mais confortável. E os nossos descendentes também terão vidas melhores graças ao nosso investimento aqui na nossa própria vida, né? E eu também acredito que o tempo coexiste. Então, assim, muita cura que eu tô testemunhando hoje, meus ancestrais também estão recebendo. Eles também recebem a minha energia, eles também recebem a minha consciência, onde quer que eles estejam. Então, assim, se você tá com vontade de fazer terapia, não deixa o tempo passar. Não passa perrengue sozinho. Né? Não é por questão de dinheiro que você não vai fazer terapia. Hoje tem muita terapia acessível, tem atendimento popular, atendimento social, tem terapias integrativas no SUS já também. Então, assim, não deixa, porque o nosso tempo, ele pede terapia. A gente teve muitas mudanças cerebrais em pouco tempo. O nosso funcionamento cerebral é outro, o nosso psiquismo é outro. O cérebro que eu tenho não é o cérebro que o meu avô tem. Não é o cérebro que a minha sobrinha tem. Então, assim, a temporalidade, essa coisa muito acelerada da internet, do digital na nossa vida, ele pede terapia, né? E aí você realmente tenha um profissional olhando para você. Isso vai preencher muitas lacunas, né? Se você tem questões de abandono, de rejeição, você vai ter alguém olhando para você e levantando um espelho para que isso seja transformado, transmutado, ressignificado, para que você conte uma história melhor sobre si mesmo, né? Agora, se de todas, assim, de tudo você falar, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, nem pouco, nem muito, eu não consegui pelo SUS, eu não consegui social, eu não consigo nada. Você pode fazer workshops, oficinas, trabalhos pontuais que vão te ajudar a liberar camadas de sofrimento, ajudar a tratar feridas emocionais. Porque eu falo isso também. Você olha uma pessoa com uma perna machucada, que nem eu vi uma influencer que essa semana que estava na moto nova, tinha 15 dias com a moto, um caminhão prensa ela, derruba e ainda consegue passar por cima, ela perde a perna direita. Uma judiação. E ela fala que a perna estava lá, que na hora que cortou a calça, a perna esfarelou, né? E ela foi falando, e você vai visualizando a cena, né? De tão complicado que é. Mas assim, você vê a pessoa ali com a perna ferida, você consegue ter solidariedade, você oferece uma muleta, um ombro, você quase pega a pessoa no colo que você vê a perna ferida da pessoa. Agora, o ferimento emocional você não vê. A ferida emocional você não vê. Ela está causando dano no cérebro, né? A própria depressão, ela causa um estrago no cérebro. Às vezes você não vê. A pessoa está mal-humorada, está irritada, está com falta de paciência. Você está julgando a pessoa porque você não sabe que ela está com, assim, um buraco no cérebro, que ela está sofrendo emocionalmente, mentalmente. Você não fala. Paralela à história dessa moça, eu vi uma outra influencer que se desviveu por conta de um encontro mal sucedido em redes sociais, que envolvia identidade falsa, envolvia problemas assim, né, de físicos. Era uma pessoa gorda também, trans, várias coisas. E essa pessoa se desviveu, né? E aí quando eu vi aquilo, eu falei, então, você olhava na internet uma pessoa bonita, uma pessoa que fala muito bem, mas falava, eu sou borderline e eu tenho depressão, né? E a gente não consegue abarcar esses problemas psíquicos que estão aparecendo, psicológicos que estão aparecendo, porque vão aparecer muitos. O que a gente ouve falar hoje, borderline, TDAH, tal, é muita patologia, né? A bipolaridade, tem muita coisa. Só que assim, o começo de um trabalho ajuda a resolver. O diagnóstico também traz uma calmaria. Você saber o que você tem ajuda você a se entender melhor, ajuda você a se comportar melhor, ajuda você a existir melhor. Eu concordo. Só que você não precisa se apegar ao diagnóstico ou ficar vendo na internet achando que você tem um monte de coisa. Você pode, por exemplo, participar de uma oficina, de um workshop, de um trabalho terapêutico que vai te trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento.
E você vai se assentar melhor na sua vida. É melhor do que você ficar criando hipóteses na sua mente. Que nem a galera hoje adora o rótulo. Ah, eu sou TDAH, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá bom. Isso é sofrimento psíquico. Mas a gente coloca isso, as pessoas têm colocado isso num lugar de muito justificativa pelos comportamentos. Né? É a mesma coisa da pessoa falar, eu tenho um... Não vou fazer uma comparação pesada, mas eu tenho qualquer problema físico, qualquer problema de saúde física, e eu vou usar isso como uma muleta. Não é legal, né? Então, assim, se você tem um funcionamento cerebral acelerado, você pensa muito em várias coisas ao mesmo tempo, você entende que é um TDAH, você busca esse diagnóstico, então, para você ficar em paz. Mas aí você não fica o tempo todo falando que você é TDAH para poder justificar sua falta de compromisso, sua falta de presença, entendeu? A sua falta de respeito, porque tem gente que você tá conversando, tá aqui no telefone, ó. Tá. Ai, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Aí você fala pra pessoa, então, mas e aí? A pessoa não prestou atenção no que você estava falando. Isso é desrespeitoso, né? Todo mundo é muito ocupado, então na hora que você está na presença de alguém, honre a presença de alguém. Dê atenção pra pessoa. Ou então peça licença e saia pra mexer no seu celular, mas não fica tomando o tempo da pessoa ali, né? Então, assim, é isso. Meu movimento aqui é para que a gente procure ajuda terapêutica, procure apoio terapêutico, procure alguém que ofereça esse espelho para você se ver melhor. E se você não tem condições de jeito nenhum, participe dos workshops, participe das aulas, participe de lugares que vão te ofertar conhecimento sobre isso, para você seguir um pouco melhor. Todo semestre eu faço um workshop de 3, 4 dias. Nesse mês de abril, eu estou dividindo em 2 turmas. Vão ser segundas-feiras. Olha o pessoal da Piazza, bem-vindos. Bom, o workshop Atravessar, ele vai acontecer as primeiras segundas-feiras do mês, às 19h, e as primeiras quintas-feiras do mês também às 19h. Então, a gente vai ter uma turma de segunda-feira e uma turma de quinta-feira. Quem quiser participar das 2 turmas, pode participar também. Vai ser o mesmo conteúdo, mas é bom que você faz um intensivão. Nesse workshop Atravessar, vai ser bom para quem está fazendo transição de carreira, para quem está vivendo algum luto, para quem está se separando, está querendo mudar de cidade. Aliás, tudo que é rompimento, tudo que a gente está deixando algo para trás, tudo que a gente tem que fazer a morte e renascimento de alguma coisa é luto, gente. Então, assim, às vezes você acabou de chegar na cidade, tá vivendo um luto. O luto da cidade que você morava, né? Você sofreu qualquer abuso, qualquer questão. Luto pelo corpo que foi violado, né? Você sofreu uma violência doméstica. Luto pelo corpo que foi violado. Luto pelo corpo que foi desrespeitado. Você foi mandado embora do seu trabalho. Luto pelo trabalho e o cargo que você ocupava, pelos colegas que você não vai conviver mais. Então, entendeu? Então, assim, quem estiver passando por questões de luto, que no caso vai ser todo mundo, né? A gente sempre está fazendo essa transição de morte e renascimento. Para quem quer se aprimorar, para quem quer entender um pouco de funcionamento cerebral, no workshop Atravessar eu vou trabalhar tudo isso, né? Eu vou trazer muita consciência. Não deixe de participar por conta de dinheiro. Dinheiro aqui não é muito bom, todo mundo precisa. A gente que estuda pra caramba, investe muito em curso e tal, precisa desse retorno. Mas eu quero que seja acessível. Então, se você não tem condições, você pode participar. Não tem problema, eu tenho algumas bolsas e eu posso facilitar esse processo. O mesmo acontece com as terapias. Quero conhecer uma terapia integrativa para ver se eu gosto. Você pode fazer parte do atendimento popular, que acontece todas terças e quintas, online e presencial sextas-feiras. Então, assim, não é desculpa. Não dá. Dá sim. Se você quiser, você faz. E você só consegue ter retorno no processo terapêutico se você dá esse passo. Porque sem abertura e sem confiança, você não vai em lugar nenhum. Você só vai perder o seu tempo e fazer o terapeuta perder o tempo dele. Tá bom? Então, decida fazer terapia e faça terapia. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer terapia. Eu não priorizava. E eu acho que se eu tivesse começado antes, eu teria outra vida hoje. Porque as feridas emocionais, elas ditam muito o tom das nossas relações. A gente, quando tem feridas abertas, a gente expulsa as pessoas. É como se as feridas gritassem e qualquer um que chega muito perto acaba machucando aquele lugar que já tá, sabe? Então, eu acho que eu teria melhor qualidade nas relações. Eu tenho boas relações hoje, mas eu acho que ainda vou ter que avançar um pouco mais nesse cultivo das relações.
eu ainda tenho alguns traumas que me deixam muito desconfiada. Então, por exemplo, essa coisa da minha intimidade, quem acessa a minha casa, eu tenho algumas ressalvas ainda. Eu gostaria que fosse diferente, porque já foi um dia. Um dia eu já tive essa casa muito aberta, eu já tive esse coração muito aberto. E aí é isso, né? A gente vai se blindando e é interessante entender quando eu estou me blindando pelo trauma e quando eu estou me blindando porque eu sou uma pessoa bem resolvida e criei bons limites, né? Tem uma diferença nisso daí. Eu consigo perceber tranquilamente quando eu tô no trauma e tô rejeitando e tô evitando, quando eu tô evitativa, eu consigo ver tudo isso, graças ao processo terapêutico, né? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês. Vocês que estão aí ainda, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem me falar de vocês? Eu gosto de interagir. Eu queria falar dos tópicos só do atravessar. Cadê aqui? Cadê? Achei. Bom, eu criei esse tema, né? Atravessar é honrar sua existência. Eu coloco uma pergunta, né? Você já se perguntou no que você quer se transformar? E aí eu coloquei em etapas os encontros. Então, entender o seu ciclo pessoal, saber em que momento da sua vida você tá. Porque às vezes você tá no momento de ir pro mundo e às vezes você tá no momento de se construir. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente tá de saco cheio de onde a gente tá, a gente fala, eu quero ir embora. Você não tem força, você não tem galeio pra você ir embora. Então você precisa criar uma base forte pra você ir embora, né? E o mesmo acontece pro seu retorno também. Tudo a gente precisa de construção. Então entender qual momento e qual é o seu momento, o seu ciclo pessoal do momento. E eu coloco também outro tema que é planejar a construção da sua ponte psicológica. O que seria isso? É você ter consciência dos seus gatilhos. Essa ponte psicológica que eu coloco aqui é você saber o que é gatilho pra você. E aí, gente, eu vou contar uma coisa muito pessoal, mas eu já começo a falar disso no programa que eu criei no YouTube, nas coisas, já vão começar a aparecer essas pessoalidades. Eu coloco minha história pessoal a serviço mesmo, sabe, gente? A serviço, porque eu sei que muita gente vai se identificar. E é um fenômeno aí da internet, então eu acho que tudo bem. O que acontece? Eu fui uma pessoa muito irritadiça por muito tempo. Irritadiça. Tipo assim, quente. Podia chegar muito perto, né? Eu entendo hoje que esse fenômeno acontecia por conta dos traumas e as feridas abertas. Tratado isso nesses 8 anos, eu comecei a perceber minha sensibilidade a barulho. Isso também tem a ver com trauma, no meu caso, e a superdotação, e altas habilidades. Tem um pouco de pensamento acelerado também, mas acontece que é o seguinte, barulho acaba com a minha vida e me traz irritação. Aí, eu nessa história de preciso voltar pra academia, ganhei peso, eu tenho processos retraumatizantes que me fazem ter sobrepeso. Tem pessoas que passam por frustrações, dores afetivas, decepções amorosas, elas emagrecem. Eu dou a inchadinha, que é o meu padrão. E eu já, nessa história do padrão, eu falei, eu preciso voltar pra academia, atividade, saúde e tal, eu quero ir. E não conseguia muito. Por quê? Barulho. Então, chegar na academia, que nem eu tô indo, 7 horas da manhã, o povo gritando, aquelas aulas com o som arrebentando, a morte. O que eu faço? Comprei um abafador. Depois eu vou compartilhar aqui qual eu achei. Um bem confortável, que ele é abafador e fone junto, né? Que é indicado para os autistas, para pessoas que têm questões com barulho. Ele é muito bem-vindo. Só que antes a gente usava o 3M, né? Esses de obra mesmo, assim, que você colocava e beleza, você abafa o som, fica um pouco melhor. Mas agora tem o fone com abafador. Então, eu tô lá, qualquer coisa. Tô no step, fone. Tô na aula de jump, fone. A professora, tira o fone, Vanessa. Eu não tiro nada. Tá muito alto esse som. E não precisa, né? De um som tão alto, mas a galera gosta. E aí, pra eu conseguir praticar atividade física, eu uso o fone. Então, é uma boa dica pra você que se sente muito irritado, que tem sensibilidade ao som. Usar abafador pode melhorar a sua qualidade de vida em 70%. Eu falo pela minha. Outra coisa, eu fazia musculação um período, eu tenho questões de bruxismo. Quando eu puxava ferro, o meu dente ardia, eu tenho um desgaste mandibular, doía minha face,
minha têmpora. Um absurdo, gente. Um absurdo de dor, de horror. Ranger os dentes assim, ó. Um horror. E aí eu descobri que a coisa do barulho excessivo também ataca o meu bruxismo. Então eu estou em investigação para saber se é a musculação em si ou se é o som. Bom, depois eu conto para vocês. Mas isso também ajuda a gente saber de nós, ajuda a gente construir as nossas pontes psicológicas, a nossa ponte, o nosso alicerce para atravessar a vida. Se eu sei das minhas vulnerabilidades, se eu sei o que é gatilho para mim, se eu sei o que me perturba, o que me incomoda, o que me causa reatividade, eu vou evitar. Eu vou fazer diferente. Eu vou aprender a falar não. Até eu gosto da frase que fala, se eu não souber falar não, o meu sim não vale nada. Então, assim, aprender a falar não também é gostoso demais, né? Então, no atravessamento e na criação das pontes psicológicas, eu vou trazer muito dessa consciência, vou casar com a neuropsicologia, trazer um pouco da neurociência e da física da consciência, que eu gosto bastante, e fazer a transpessoal acontecer também dentro desse workshop. Outro tema que eu coloquei é adotar uma posição ativa na vida. O que é adotar uma posição ativa na vida? A gente vai trabalhar todas essas bases de autoconhecimento, de autocontrole, de autovalidação, para que você não precise de validação externa. A gente precisar de validação externa é um tiro no pé. Anotem, tiro no pé, validação externa, tiro no pé. Se eu precisar de validação externa, eu estou totalmente vulnerável à mercê da sociedade. Totalmente vulnerável. Sabe essa galera que cresce muito no Instagram, nas redes sociais, que é bitolado, tudo é Instagram, tudo é não sei o que lá? Cilada. A pessoa tá buscando validação. Eu quero crescer, quero escalar, quero... Mas você percebe claramente quem é dependente disso e quem não é. E dentro desse tema, adotar uma posição ativa na sua vida, eu vou trazer também um pouco de clareza sobre dependência emocional, dependência financeira. Muitos de nós têm essas dependências e não sabe. Dependência da validação externa. Então, elucidar isso vai ajudar. Elucidar isso vai clarear, né? Vai fazer você adotar uma posição mais ativa na sua vida. E é o que eu falei. Se você começa a saber qual que é o seu calcanhar de Aquiles, o seu fortalecimento acontece. Se eu sei que eu tenho traços de dependência emocional, né? Dependência emocional, eu vou me relacionar de outra maneira com as pessoas. Eu vou criar limites bem mais claros. Se eu tenho questões de comunicação ruim, eu vou me colocar de outra maneira. Exemplo, atendi um casal, e o casal tá passando por aquela fase de casal novo, um pouco difícil e tudo. Uma pessoa do casal é mais verborrágica e o outro não consegue falar. Não consegue falar. Então, assim, se ele não consegue se comunicar através da fala, ele precisa escrever, ele precisa achar um jeito de se comunicar. Não dá, porque essa pessoa vai explodir em algum momento. Outra coisa que apareceu nesse atendimento. Muitos casais começam a ter diversidades e a mente, ela começa. Vamos separar. É melhor eu ir embora pra casa da minha mãe. Esse relacionamento é uma porcaria, eu não dou conta. E aí eu gosto de fazer uma analogia com um vento que passa e derruba a casa da gente. Relacionamento às vezes passa por isso, passa um tornado assim, leva a casa embora, entendeu? E a sua decisão de ficar do lado da pessoa é o que vai fazer você criar um alicerce novo para casa. São dois berços se relacionando, são dois cérebros se relacionando, duas pessoas que se conhecem há pouco tempo ou há muito tempo, mas que estão se modificando o tempo todo. A pessoa que você se casou hoje não é a que você vai estar daqui a 2 anos. A pessoa que você começou a namorar hoje nem é a mesma que você vai estar namorando daqui a 6 meses, se Deus quiser. A gente muda muito e muda toda hora. Então, quando passa esse tornado e leva a casa do casamento, a casa da relação, a gente precisa ter a decisão de ficar. Porque se você tem filho, sei lá, você tá numa relação que você ama a pessoa e acontece isso fisicamente, sua casa é levada, você deixa a pessoa e vai embora? Nós não temos mais casa, acabou essa relação. Não. Você reconstrói a casa com a pessoa. Você vai lá pondo tijolo por tijolo. Tô com paciência, tô pondo tijolo, passando a massa, tô pondo tijolo, passando a massa. Passou um vento, levou tudo de novo. Ops. Eu vou de novo levantar tijolo. Se a pessoa vale a pena, a pessoa tem tudo que você valoriza, né? Questão de caráter, lealdade, gentil, verdadeira, honesta,
gosta de evoluir espiritualmente, isso é prioridade para a pessoa, sabe? Sei lá, você vê qualidades na pessoa, virtudes que você busca numa relação, siga, reconstrua a casa, não queira ir embora, porque a mente é isso. A gente tem uma sensação hoje que a gente tem muita opção, mas o mercado dos solteiros não tá fácil, gente, não tá fácil também. Agora, se você tá passando por abuso, tá sendo desrespeitado, a pessoa não quer ficar com você, a pessoa é um narcisista, a pessoa tá com dependência emocional muito alta e tá te desgastando, aí isso é outra coisa. Mas, se são coisas que dá pra resolver, resolva. Não deixa a casa pra trás. Não deixa a enchente levar a casa, sabe? Pega o que sobrou e vamos reconstruir essa casa, né? A intenção de ficar faz a relação dar certo. Mas o autoconhecimento faz a gente saber se a gente tá numa relação abusiva. Eu tive uma relação quando eu morava em Piracicaba, que foi uma relação totalmente abusiva. Totalmente. Hoje eu vejo que sim, mas eu não via. Eu lembro que essa pessoa perdeu a mãe e eu estava começando a estudar sobre terapias. Eu ainda tinha meu negócio, ainda trabalhava com jornalismo. Essa pessoa teve lá a morte da mãe e me procurou e pediu uma força. E eu, no começo do Teta Healing, eu fazia muito isso, para aprender também. Então eu atendia as pessoas para dar uma energizada. Era um trabalho bem assim, bem amoroso, mas deixando muito claro que eu estava aprendendo a trabalhar com a técnica e a pessoa vinha. E essa pessoa me ligou, né? Tava num momento de luto, eu super acolhi. Nesse período eu não achava que a pessoa tinha sido abusiva comigo. A pessoa falava que não me traía, várias coisas, mas depois eu vi que tinha muita coisa errada. Enfim, e eu fui fazer um atendimento para essa pessoa. Foi só fazer esse atendimento, isso é um atendimento de conversa, uma psicoterapia, que passou, essa pessoa quis que eu fizesse uma sessão completa. E eu falei que eu não poderia, por conta da relação que a gente teve. E realmente, quando tem uma relação muito íntima com a pessoa, é aconselhado que não seja feito um processo terapêutico, porque você conhece a pessoa, você vai julgar em algum nível. Eu sinto também, já fiz no meu pai, na minha irmã, na minha mãe, mas é pontual, assim, uma coisa ou outra. Agora, fazer um acompanhamento terapêutico já não dá. E essa pessoa começou a forçar a barra. Eu lembro que começaram a aparecer várias ligações, e eu falei, nossa, eu não vou atender, eu tô trabalhando. E a pessoa foi super indelicada, tipo, como se tivesse acesso à minha vida como era antes. E eu coloquei um limite e nunca mais nos falamos. E hoje eu vejo, sabe, essa invasão do limite e tudo mais. Então, muitas coisas que a gente viveu, a gente não sabe que viveu mal. A gente não sabe que viveu mal. E a beleza da gente se conhecer é que a gente percebe o quanto a gente foi mal também. Foi babaca muitas vezes, né? Tanto que a gente tem uma visão formada da pessoa pelo que ela fez pra gente, pelo que a gente viveu com aquela pessoa. E às vezes a pessoa hoje é outra pessoa. Por isso que não faz sentido falar nome, expor ninguém, porque graças a Deus a gente evolui. E a gente tem que torcer para que as pessoas evoluam, porque somos um só. Se um evolui, o outro evolui, nós estamos evoluindo tudo junto, entendeu? Agora, não dá pra gente ficar apegado a histórias que vivemos, entende? Isso sobre nós também. A gente se culpa muito, a gente fica numas de, ai, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo de errado. O que eu fiz de errado, com a consciência que eu tinha, tá perdoado. Hoje a minha consciência vê que aquilo era errado, mas naquela época eu não via, entende? Então, assim, a gente se colocar no colo, dar um bom berço pra gente, dar um bom acolhimento, tratar a gente como a gente merece, é o que vai dar o tom de como as pessoas tratam a gente. Às vezes a gente quer ser amado, mas a gente não se ama. A gente quer que as pessoas vejam beleza em nós, mas a gente não vê. Como que isso funciona? Não funciona. Ah, eu quero que as pessoas me respeitem, mas eu não me respeito. Como que isso vai acontecer? Não vai acontecer, gente. Então, assim, o chamado aqui é para que a gente atravesse. E eu criei esse workshop do fundo da minha alma, assim, eu juro, é um trabalho bem bonito. De atravessamento. A gente precisa atravessar. Atravessar a nossa sombra, atravessar... a sombra que eu falo é ver ela, né? Passar por ela, dar nome para ela. A gente precisa atravessar as nossas mazelas, atravessar os nossos vícios, passar pelo caminho. Porque na hora que eu maceto a terra, eu consigo voltar, eu tenho caminho para andar. Agora, enquanto tá esse matagal, essa coiseira que eu não enxergo, quando eu não passar peixeira nisso daí, o facão nas minhas mazelas, nos meus comportamentos ruins, eu não vou para lugar nenhum, tá? Então, é um chamado, vamos atravessar junto. Eu consigo dar a mão para vocês andarem um pouco mais à frente, porque eu já passei. Eu já fui lá no inferno e voltei umas vezes, assim como acredito que quem tá assistindo também.
Então, a contribuição de cada um também faz a beleza do grupo. Eu acho que a gente se cura muito em grupo, né? Eu acho que a fala de um reverbera no outro, sabe? Eu vou trazer muito elementos de autorregulação, elementos de presença, de meditação também, pra gente aprender a voltar a se ritualizar. A gente existir já é um ritual. Eu acho que é uma sorte a gente ter nascido num corpo humano. Sei lá quando que a gente vai ter essa oportunidade de poder sentir, de poder ver, né? De ter os sentidos aí, de poder fazer alguma coisa, de poder, através do nosso cérebro, criar coisas, ser criativos, de poder experimentar desejo, prazer. Eu não sei se a gente vai ter isso de novo, sentir o gosto das coisas, né? Então, assim, vamos andar em beleza, voltar a ver beleza na vida. Esse é o convite. A gente precisa atravessar e chegar do outro lado e voltar a ver beleza na vida, em ver uma paisagem nova, ter esperança, voltar a sonhar, sabe? Antes a gente deitava na cama e sonhava e planejava, agora a gente fica no celular. Não dá. E quando a gente atravessar, a gente precisa olhar para trás e contar uma história melhor. Uma coisa que eu vou fazer muito nesse trabalho é recrutar vocês para pegarem fragmentos importantes da história de vocês. Que fragmentos falam de mim? Que é um pouco do que eu tenho feito aqui no trabalho de comunicação aqui na internet. Eu vou pegando elementos, contando histórias de mim, contando melhores histórias sobre mim. Para quê? Para o meu livro da vida ser bom, né, gente? Porque senão eu só fico no papel da vítima e vou fazer que jeito? Se eu não for protagonista da minha vida, eu não realizo sonho nenhum. Se eu não for protagonista... Se eu não for protagonista da minha vida, eu não testemunho nada de belo. Se eu não for protagonista da minha vida, eu não vejo beleza nas coisas, eu não crio nada. Precisa voltar para esse lugar é nosso, né? Apanhamos muito, sofremos muito, todos nós temos traumas, todos nós fomos vitimizados. Eu não estou trazendo aqui o valor que isso tem, porque isso também conta quem somos. Mas isso aí a gente conta na terapia, no grupo, para quem a gente confia. A gente não fica chorando nas pitangas porque a gente nunca viu na vida, não, tá? A gente precisa atravessar. Então, quem sentiu o chamado, venha, faça parte. A gente vai construir uma história juntos. Tá bonito, tá bonito. E vai ser bem no mês do meu aniversário, eu vou fazer 42 anos, eu tô muito empolgada. Eu tô muito confiante de que vai ser um trabalho divisor de águas pra mim e pra quem tiver acesso. Tá bom? Tô disposta a facilitar, tem bolsa. Quem sentir, me manda mensagem. Venha do jeito que dá. Tá bom? Obrigada pela companhia, quem ficou aqui até agora. Muito obrigada mesmo, isso ajuda muito me incentiva a ficar vindo aqui, né? Porque essa coisa do Instagram é trabalho, gente. E hoje é isso, né? Antes você contratava uma agência, no caso a minha, que eu tive uma há muito tempo, e a gente fazia isso, né? Criava conteúdo, fazia pra pessoa. Agora a pessoa tem que trabalhar, atender, cuidar de tudo e mais disso daqui, né? Então é isso. Tá? Então isso incentiva meu trabalho também. Então muito obrigada pela companhia. E a gente se vê em abril, lá no nosso workshop, na nossa oficina, que vai ser online e maravilhosa. E depois talvez eu faça ela presencial também. Tá bom? Grande beijo, gente. Fiquem bem. Boa quarta-feira. Planejem e voltem para o eixo. É só isso que a gente pode fazer por nós. Voltar a nos ver, né? Voltar a estar presentes em nós mesmos. Voltar a conectar com a gente. E a terapia ajuda, e a espiritualidade ajuda. E o que você mais achar que ajuda, vai ajudar. Ouça sua intuição e vai parar onde ela mandar. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.